Boa noite a todos. Mestre Jesus, mais um dia de Evangelho, mais uma oportunidade que recebemos de reflexão, de olhar para as nossas necessidades, de procurarmos entender melhor o conteúdo que você vivenciou e nos deixou como exemplo. A troca de visões e de reflexões entre nós auxilia a todos, pois o que eu não pensei, o outro pode ter pensado e assim a gente vai caminhando com um entendimento maior. Muito obrigado então por essa nova oportunidade que estamos recebendo e que nós estejamos aqui, não apenas de corpo presente, mas com as nossas mentes bem prontas para aprendermos coisas novas e exercitarmos a nossa humildade. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por terdes escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por havê-las escondido dos sábios e dos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se acham superiores a todo mundo, e pelos segundos os orgulhosos, os envaidecidos, com a ciência mundana, que se acham prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o desaprovam. Na antiguidade, sábio era sinônimo de esperto. É por isso que Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos espantam-se que os espíritos façam tão pouco esforço para convencê-los. É que esses espíritos se ocupam dos que procuram a luz com boa fé e humildade, preferindo-os aos que acreditam possuir toda a luz e que parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz conduzindo-os a Ele e provando-lhes que existe. O poder de Deus manifesta-se tanto nas menores coisas quanto nas maiores. Ele não esconde a luz, uma vez que a derrama em ondas por todas as partes. Cegos, pois, os que não a veem. Deus não quer abrir os olhos à força, quando apraz a eles mantê-los fechados. Sua vez irá chegar, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que fere seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém conforme os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se desejais convencer-me, deveis portar-vos de tal ou qual forma, e antes em tal momento que naquele outro, porque esse momento me convém. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos que são agentes de sua vontade não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse impor-se a eles. Deus impõe suas condições, não se submete a deles. Escuta com bondade os que se dirigem a Ele com humildade
e não os que se julgam maiores que ele. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente através de sinais evidentes em presença dos quais o incrédulo mais endurecido teria de inclinar-se? Sem dúvida poderia. Mas então onde estaria seu mérito? E, aliás, para que serviria isso? Não se vêem todos os dias recusar-se à evidência e até se dizer: se eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é venda que obscurece a vista. De que serve apresentar luz a um cego? Portanto, é preciso primeiro curar a causa do mal. É por isso que, médico hábil, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão, mas quer que seja por sua própria vontade. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmo em seus braços e, como o filho pródigo, pedir-lhe-ão graça. Essa frase que está destacada aqui no segundo parágrafo do item 9, eu acho que é um grande impulso para reflexão nossa, porque muitas vezes a gente tem certos bloqueios, certas dificuldades para interpretar aquilo que Jesus trouxe para nós, porque é necessário um aprofundamento mental que muitas vezes a gente não está ainda em condições de realizá-lo. E para mim, né, nessa fala de Jesus e juntando com essa frase que a gente vai destacar, faz com que a gente consiga compreender a essência que está por trás desse trecho que a gente está se debruçando no dia de hoje para refletir. Deus não quer abrir os olhos à força quando apraz a eles mantê-los fechados. A gente vê nessa frase em destaque tantos valores que a gente vai tentar conversar um pouco sobre alguns. Mas o primeiro que me chama muita atenção é a presença do amor divino nessa ação. Porque quando ele coloca que Deus não quer abrir os nossos olhos à força, ele mostra para nós, no meu modo de ver, a primeira coisa é um respeito à criatura, mas principalmente o amor divino, onde respeita e não age com violência. Acho que isso é um grande aprendizado para nós, porque muitas vezes a gente se depara com criaturas ignorantes ainda, e não que nós sejamos melhores que os outros, mas alguns são ignorantes de umas coisas e outros de outras. Então, nós somos ignorantes em alguns pontos e outros são ignorantes em outros, né? Mas muitas vezes, quando a gente se depara com uma criatura com ignorância em algum ponto, a gente quer forçar a criatura a enxergar. E se Deus, inteligência infinita e suprema, não faz isso, é um grande aprendizado para nós, porque não força a criatura a sua modificação, traz condições para a criatura se modificar, porque enquanto a criatura deseja manter-se na ignorância, não há nenhuma ação que possa ser feita enquanto essa criatura não fizer a escolha por sair da cegueira, por sair, desse momento que ela se encontra, que é o momento da ignorância. Então a gente muitas vezes olha para as coisas do mundo e não consegue se relacionar muito bem,
com essa questão individual de cada um, de espaço de tempo, aonde às vezes é muito necessário para as criaturas vivenciarem tudo aquilo que elas necessitam para poder se desenvolver. E a dor é algo que vai aos poucos impulsionando as criaturas para a modificação. E principalmente quando a dor é fruto das nossas próprias escolhas e a gente enxerga que nós é que semeamos aquilo que nós estamos vivenciando. Então, às vezes a gente se encontra na cegueira, nas sombras, por escolha própria. A gente, às vezes, não quer se desenvolver. Então, a gente permanece nesse estado, que é um estado de ociosidade mental, e que é feita uma escolha por nós. E o Pai aguarda pacienciosamente essa nossa ação, esse nosso movimento. E eu acho que isso é extremamente importante quando a gente quer combater a ignorância no mundo, né? Porque às vezes a gente quer combater a ignorância indo contra as criaturas, quando na verdade a gente tem que semear o esclarecimento. E aquele que estiver pronto para se esclarecer, ele vai se sentir imantado e preparado para realizar tal tarefa. A gente, quando está pronto para uma transformação, a gente tem sede daquilo, né? A gente tem fome daquilo e quer se nutrir. E a Boa Nova, ela traz isso de tal forma que as criaturas que já estão prontas para isso, elas se sentem imantadas pelas palavras de Jesus, pela essência do Evangelho. Você não precisa ser um profundo conhecedor das Escrituras, mas você precisa estar sensível àquilo que a Boa Nova traz. E a Boa Nova, ela traz um conteúdo vibracional que toca a todos nós na nossa intimidade. Mas é necessário que a gente não deseje mais manter os olhos fechados, como está falando aqui na frase. E às vezes a gente está tão endurecido pelo decorrer das existências, que a gente foi se endurecendo, foi cristalizando esse endurecimento íntimo, que faz com que a gente sequer consiga pensar em abrir os olhos. E o mundo material vai trazendo isso para a criatura de uma forma que ela passa a vivenciar situações onde ela é muitas vezes obrigada a procurar Deus. Eu vejo às vezes certas situações que para mim demonstram claramente esse processo, que às vezes a gente está com uma doença às vezes grave, e a gente começa a procurar alternativas no mundo material, é o comum, é o primeiro movimento que a gente realiza. Aí quando os homens já não dão a resposta, a gente começa a procurar nas casas que se dizem ligadas a Deus. E aí a gente começa a procurar em todos os lugares até a gente encontrar algo que conforte a nossa intimidade. E isso faz com que a gente obrigatoriamente procure a Deus. E isso mostra o quanto nós somos esse filho pródigo, que ele termina falando esse trecho que a gente leu hoje. Porque no desespero a gente vai procurar a solução para as nossas dificuldades em qualquer lugar. E finalmente a gente volta para Deus e suplica a Deus o perdão, suplica o auxílio. E esse retorno do filho à casa do pai é algo que muitas vezes a gente demanda
várias existências para poder realizar. Porque a gente vai se entorpecendo com as coisas do mundo, o mundo estimula essas nossas vivências anteriores, onde encontra ressonância naqueles prazeres mórbidos que nós vivenciamos no passado, e a gente vive sucumbindo e caindo novamente porque exerce uma grande atratividade. Então a persistência a resignação são valores extremamente importantes para que a gente possa abrir os nossos olhos, porque nada vai ser tirado de nós, nada vai ser concedido para nós sem o nosso esforço. Tudo aquilo que o Pai vai conceder para nós vai ser uma consequência das nossas ações, vai ser uma consequência do exercício da humildade, onde a gente vai se dirigindo ao Pai paulatinamente. Às vezes a gente quer acelerar esse processo e só cabe a nós realizar essa aceleração. A doutrina espírita é um grande acelerador para a criatura, porque a moral de Jesus ela é explícita em várias casas cristãs, mas a doutrina espírita ela traz uma fundamentação para que a gente entenda aquilo que Jesus trouxe para nós com essa expansão de visão de vida futura, que embasa o porquê a gente precisa fazer isso. E isso normalmente é necessário para as criaturas que são as mais duras, mais resistentes à mudança, a mudança íntima, a transformação íntima. Então, a gente olha para a doutrina espírita, nós que desfrutamos desse guarda-chuva que é a doutrina espírita, e a gente vê o quanto a gente é agraciado para poder abrir os nossos olhos. Mas infelizmente, mesmo no meio espírita, a gente vê quantas criaturas ainda se aprazem em manter os olhos fechados, porque existem muitas criaturas que conhecem o Evangelho, mas ainda restringem os ensinamentos de Jesus a certos momentos. Então, eu acho que isso é importante a gente pensar e da gente conversar, porque nós que temos a doutrina espírita jamais poderíamos fazer isso, porque a gente vem há milênios, os últimos 2 milênios especificamente, fazendo isso com a doutrina cristã. A gente encarcerou a doutrina cristã, restringiu ela a um livro, a um momento, a uma edificação, e esqueceu que ser cristão rompe essas barreiras que nós as colocamos, essas fronteiras que a gente cria por ignorância, porque nós temos que ser cristão no trabalho, na hora que está fazendo uma compra, na hora que está passeando, na hora que nós estamos no mundo. Nós, se nos dizemos cristãos, devemos ser o tempo inteiro cristãos, porque senão a gente ainda age com os olhos fechados, porque eu só vou fazer na hora que me apraz e não na hora que deveria ser o normal de toda criatura, que é a hora constante. Então a gente tem que ter essa constância na nossa intimidade, porque Deus não vai forçar nada conosco. A gente às vezes até acha, a gente até achava algum tempo atrás, interpretava as atitudes divinas como uma punição. Antigamente era muito comum isso, um Deus punitivo, vingativo. Mas Deus ele não está preocupado com o nosso progresso da forma como a gente pensa. Ele se ocupa do nosso progresso através das leis que foram estabelecidas, e
é sabido que nós vamos de encontro a Ele. Então, é um convite para mim muito forte, porque a gente olha para as nossas atitudes diárias e vê quantas vezes a gente mantém ainda os olhos fechados para a verdade, porque a gente ainda não consegue ser simples e pequeno. Pequeno no sentido de realmente a gente compreender a magnitude do Pai e o local que a gente ocupa, a posição que a gente ocupa na criação, e não se deixar levar pelo que a gente tem visto no mundo, que os homens se acham superiores, grandes, e quando a gente desencarna, a gente se depara com a verdadeira realidade nossa. Então, antes de desencarnar e se deparar com uma realidade tão triste que às vezes a gente se depara, que a gente acorde agora e consiga não mais manter os olhos fechados, mas começar a abrir os olhos para tudo que Deus tem dado para nós.